Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe muito você e a sua família. Olha o que diz aqui em Provérbios 24, no 3, 4 e 5. Com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão os cômodos de substâncias preciosas, de coisas boas. Um homem sábio é poderoso, é forte. E com conhecimento, com inteligência, ele consolida a sua força. Salomão foi um homem sábio, mas não esteve inteiramente no Senhor. Ele não usou a sabedoria dele em todas as áreas da vida dele. Por isso acabou fracassando. Sábio, mas faltou obediência. Ter sabedoria não significa que a pessoa está usando a sabedoria. Sabedoria não leva automaticamente à obediência. Tem muitas pessoas que ele adquiriu conhecimento, ele conhece as coisas de Deus, né? Você olha para aquela pessoa e diz, essa pessoa é sábia. Mas está faltando obediência. Não está usando dessa sabedoria em todas as áreas da vida. Salomão usou para muitas coisas, mas não para todas. E com isso, ele foi se distanciando de Deus. E o que a Bíblia está dizendo aqui? A sabedoria que edifica a casa é que constrói uma casa. Porque a verdadeira sabedoria é temer a Deus. Então, quando uma pessoa não teme a Deus, não reverencia a Deus, ou melhor, não obedece. Então, o que acontece aqui, ó? Se ela constrói a casa e com inteligência ela se consolida. Então tem casas espirituais, nós somos templo do Espírito Santo, que não tem sido bem construída, nem consolidada. Por quê? Falta obediência. Salomão foi um homem muito sábio, mas não foi um homem inteiramente no Senhor, não esteve inteiramente no Senhor, não foi obediente como o Senhor esperava, se desviou, Deus mandou ele andar numa direção, ele tomou outra, e o final, as coisas não terminaram bem na vida dele. Mas tinha tudo para ter terminado bem. Mas não terminou. Por quê? Porque com tanta sabedoria, tanta sabedoria para tantas coisas, gente do mundo inteiro pedia audiência a ele. Viajavam longas distâncias para poder conhecê-lo, ouvi-lo, falar com ele. E ele foi deixando a insensatez tomar conta dele. Foi se casando com mulheres que o Senhor me falou que não era para casar. Foi se viciando nisso. Acumulou um harém com 1000 mulheres.
queria fazer desesperadamente alianças com vários países, e nessa de fazer alianças, casava-se com uma mulher moabita, amonita, sei lá da onde, que o Senhor tinha dito não faça, porque elas vão levá-lo a se desviar. E foi isso que elas fizeram. Trouxeram seus deuses, sua fé, seu sistema. E com isso, Salomão, que no início tinha controle, perdeu o controle. E elas passaram a ter mais controle. E aí invocavam seus deuses. E o próprio Salomão chegou a se render e adorar deuses estranhos. Você vê que loucura? É o que tem acontecido com muita gente. Pessoas que um dia tiveram tão bem em Deus, mas foram abrindo para uma coisa hoje, para outra amanhã. Pessoas que já foram tão sábias, agiram tão bem, tiveram atitudes tão bacanas, mas foram se distanciando, cederam hoje para uma coisinha. É o que eu falava ontem das raposinhas. É o que aconteceu com Salomão. Abriu uma portinha, começou com um negocinho. Vamos fazer aliança com esse país. Daqui a pouco vamos fazer com esse aqui. Para fazer isso, eu caso com mais uma princesa. E caso com mais uma princesa. E nisso, ele foi perdendo o controle da situação. É como se ele fosse se viciando nisso. E foi acumulou mulheres. 700 esposas. 300 concubinos. Vê como é que é? Se desviou da presença de Deus. Deus deu a ele tanta sabedoria, falou com ele, deu orientação do que ele devia fazer, mas ele pendeu para a direção oposta. Tão sábio em tantas áreas e tão estúpido na vida dele, para coisas que ele deveria ter tido um posicionamento firme. Ter dito não, porque Deus tinha dito não. Então, sabedoria não quer dizer obediência. Tem gente que até sabe de muita coisa, mas não obedece. Entendeu? Porque às vezes a pessoa entende uma coisa, mas ela não aceita. Ela entendeu. Mas agora ela tem que se conscientizar e aceitar. Tem diferença, eu entendi, mas eu não quero. Tem gente que eu lido com pessoas. Então, às vezes a pessoa, não entendi, mas eu não aceito. Então, muitas vezes, está faltando isso. A pessoa, primeiro, ela tem que entender, se conscientizar que é aquilo, aceitar, e agora colocar força para agir dentro daquilo que é certo. Porque o que adianta entender e não trabalhar uma conscientização, uma aceitação? Não estou falando de problema, de mudanças, eu estou falando de mudanças. E aí colocar força na atitude, porque atitude é tudo. Uma atitude certa muda completamente a vida de uma pessoa, mas errada também muda para o mal. Então você vê que o Salomão é aquele tipo de gente que tinha tudo para dar certo. Começou bem demais e terminou mal. Sendo o homem mais sábio que já tinha pisado nessa terra, o homem mais glorioso, mais rico, que experimentou tudo, finalizou desobedecendo as ordens de Deus, se prostrando diante de deuses estranhos. Como pode? Então tem gente que um dia viu tanto de Deus, ouviu tanto sobre o Senhor, mas hoje está fazendo tudo que o Senhor diz que não. Disse não, não faça isso. Tudo que Deus reprova, ele está fazendo.
Não sabe o que é certo? Sabe. Salomão não sabia? Sabia. Você vê como é que é? Sabia, mas fez. Ele sabia que não era para se casar com mulheres estranhas, de outra fé, mas casou. Talvez você está aí, você sabe o que não é para fazer. Deus não quer isso, Deus não se agrada disso, isso não é para mim. Mas você continua fazendo. Deus já falou com você. Você sabe. Você conhece a palavra. Possivelmente. Como Salomão. Conhecia, era sábio, mas faltou obediência. Era sábio, mas não esteve inteiramente no Senhor. Era sábio, mas isso não o levou a obedecer a Deus como Deus esperava. Você vê? E ele podia ter tido um fim maravilhoso. Mas não foi assim. Imagina um homem que recebeu tanto de Deus, adorando deuses estranhos. Levantando altares para deuses estranhos. Será que é esse o teu caso? Será que você já viu tanto de Deus, já experimentou o poder de Deus, e hoje está fazendo tudo aquilo que o Senhor reprova? Você sabe que Ele reprova. Você sabe, como Salomão sabia, que ele não podia fazer o que ele estava fazendo. Você sabe, quando ele fazia, ele sabia que estava errado, mas fazia. Você vê que loucura? Talvez é o seu caso. Você faz consciente que está errado, mas faz. Você vê como é que o diabo vai assumindo o controle da vida de uma pessoa? A pessoa sabe o que é certo, sabe o que é errado, sabe o que não deve fazer, conhece a palavra, recebeu o conhecimento dela, já sabe o que está escrito, mas faz. Mas continua fazendo. Será que, como Salomão, você já viveu tantas coisas, já viveu milagres, já viu a glória de Deus? Já até, não sei, ajudou pessoas, falou sobre o amor de Deus para pessoas? E agora? E agora está fazendo tudo aquilo que Deus já falou, não faça. Que você sabe que não é para fazer. E a Bíblia está dizendo, com sabedoria você constrói a casa. Mas com inteligência é que você vai firmá-la. E talvez é isso que está faltando na sua vida, inteligência. Inteligência. Porque sem inteligência, usar a tua cabeça, isso está me levando para a destruição. Então eu não vou fazer. Você ser inteligente. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem de preciosa, de substâncias preciosas. E o homem sábio é poderoso, é forte. E quem tem conhecimento aumenta a sua força, ou consolida a sua força. Então, como é que uma pessoa vai consolidar a sua força? Se não se posiciona como Deus espera. Não tem como. Não sei, mas talvez você é aquele tipo de pessoa que Deus lutou e possivelmente tem lutado para fazer um grande instrumento. Você tem tudo para ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Mas tem escolhido desobedecer, mesmo sabendo o que é certo, o que é errado, o que Deus já disse não. No entanto, você vai lá e faz. Põe um ponto final. Põe um ponto final.
se o Salomão tivesse feito uso da sabedoria dele em todas as áreas da vida dele, com inteligência, ele não teria desagradado a Deus como ele desagradou. E possivelmente perdeu até a sua salvação. Começou tão bem, recebeu tanto de Deus e terminou mal. E não é essa a ideia. A Bíblia garante que o final das coisas é melhor do que o começo. Então, essa é assim que deve ser. O final melhor do que o começo. Mas, lamentavelmente, na vida de algumas pessoas, por escolhas erradas, o final tem sido bem pior do que o começo. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos. Marcelo, você participou dos meus projetos de conquista para 2010. Como é que foi o seu ano que você conquistou ano passado? Bom, foi um ano extremamente abençoado. Como eles disseram, entramos na fé. Eu falei para a Patrícia, quando nós começamos o ano, entramos realmente com muita força. Praticamente vindo quase todos os dias na igreja, de segunda, quarta, sexta e domingo. Até as pessoas que conviviam no meio falavam, vocês são malucos, para que ir tanto na igreja? Eu falei, porque eu quero vencer. E eu era gerente de uma instituição, de um banco, e Deus foi mostrando, abrindo portas, colocando um sonho que eu tinha, de 5 anos, me dando força para colocar esse sonho em prática. Foi quando eu montei, decidi sair do banco e montei meu escritório de consultoria, aqui na rua de trás. O senhor conheceu, o senhor foi a Ungir, numas condições, um escritório muito bonito, por sinal, o senhor esteve lá, o senhor conheceu. E daí o escritório foi crescendo, clientes, negócios aparecendo, situações se levantando, a gente perseverando, indo atrás, na fé, dizimando, ofertando, fazendo votos ousados, que o senhor também acompanha isso com a gente. E Deus foi dando a direção. Foi dando a direção cada dia mais. Compramos um terreno num condomínio. Tinha um projeto para conquistar ainda muito mais coisas. A Patrícia tinha um projeto de montar um negócio próprio. E quando, em função do crescimento do escritório, ela falou, Marcelo, eu vou orar por você. Esse ano eu vou dar sequência, eu vou deixar meu projeto um pouco parado e vou orar por você. Até porque ela ouviu de uma membra aqui da igreja, falou, fica tranquila, descansa em Deus, que se Ele tiver que fazer, Ele vai fazer. E quando foi no finalzinho do ano, escritório muito abençoado, eu feliz da vida. Já comemorando o ano? Já comemorando o ano, muito, muito satisfeito com tudo que estava acontecendo. Um amigo me chamou e falou, Marcelo, apareceu uma oportunidade de investir numa determinada empresa, de comprar uma determinada empresa, e eu gostaria que você comprasse comigo. Analisei tudo direitinho, falei, não, vamos entrar e vamos comprar. E era justamente no segmento que ela queria, que era o sonho dela. Que era o sonho dela, que era o projeto dela. E eu fui conduzindo sem ela saber de nada no primeiro momento, para não gerar expectativa, esperar dar certo. Foi quando eu chamei ela, falei, eu tenho um presente para você, tenho algo novo para você. E falei para ela, acabei de comprar um salão de beleza aqui na Redentora. E ela tomou um susto, falou, mas como assim? Como você comprou um salão? Não tinha projeto, não tinha nada, não tinha nem ideia de comprar isso. Eu falei, não, comprei um salão. Esse salão tem 14 funcionários. 14 funcionários. 14 funcionários, já contratamos mais 2. Estamos ampliando agora para mais 2. Para esse mês já está começando mais 2 pessoas novas. Conduzimos o salão a partir do dia 6 de dezembro. Foi quando nós assumimos esse salão de beleza, que possui todas as áreas da beleza, de estética, tudo. E daí para cá, só bênção. Salão faturando muito bem, já com faturamento fantástico. Um salão que ele vinha bem, mas não tanto como poderia. Não, como o mês que nós assumimos, ele já deu 30% a mais. Até teve um fato de um profissional esse mês que falou para ela, falou, janeiro sempre é um mês muito fraco. Esse mês de janeiro nós estamos batendo dezembro.
Ele falou que nunca trabalhou tanto quanto ele está trabalhando em dezembro. Em janeiro, né? Então está sendo assim, uma benção. E também, para continuar, né? Eu tinha a ideia do escritório, o escritório cresceu tanto que ele se tornou pequeno. E eu coloquei o que eu tinha, que a necessidade de mudar de escritório em função de algumas parcerias também que eu estava fechando, as parcerias grandes que o senhor está sabendo, parcerias que já deram certo, que foram fechadas no ano de 2009, 2010. E a partir do dia 1º de janeiro, eu comecei num escritório novo também, lá na Redentora. Saí aqui da rua de trás, fui para um prédio próprio lá na Redentora. Um escritório maravilhoso que o senhor não conheceu ainda. Está faltando alguns detalhezinhos para ficar pronto, para o senhor lá ungir. Mas já teve algumas pessoas que já passaram, já conheceram e já viram. Vi dizer que está lindo. Tudo que vocês projetaram em 2010, vocês alcançaram. Até além, né? Até além. Tudo que estava nos projetos, nós conquistamos até além. E assim, é grandiosa o que Deus vem fazendo na nossa vida, o que Deus vem projetando para a nossa vida, onde Deus vem me colocando nos meus negócios hoje dentro do escritório. São negócios extremamente grandiosos, que eu nunca imaginava estar participando, hoje eu estou envolvido no meio deles. Ele dizia a mim a semana passada, que a semana retrasada, ele foi fechar um negócio em São Paulo, e quando subiu na Paulista, em um grande banco na Avenida Paulista, num escritório espetacular, ele disse que a hora que ele estava lá dentro, ele se emocionou por ver aonde Deus estava o colocando, como Deus estava o exaltando. Então, Deus pegando lá embaixo e colocando no topo. Tá na fé para 2011? Com certeza. Esse ano os projetos já estão ali preenchidos. Coisas grandiosas estão vindo por aí. Para a gente continuar dando os nossos testemunhos aqui em cima. E, o bispo, eu queria só relatar bem rapidinho. Hoje eu estive numa empresa, e sempre quando eu tenho a oportunidade de estar numa empresa projetando a consultoria e de falar um pouco de Deus, quando dá a abertura eu falo. E uma pessoa me colocou, ela estava emocionada, chorando, eu falei, você precisa buscar Deus na sua vida. E ela falou para mim assim, você é evangélico? Eu falei, sou. Ela falou assim, mas você é dizimista? Eu falei, eu sou dizimista e ofertante. Aí entrei, pedi para ela entrar na internet, mostrei a passagem da Bíblia de Malaquias, e falei para ela, você é mais dizimista do que eu. Porque o que você paga de juros bancários, o que você está pagando de endividamento bancário, você está dando muito mais do que eu, mas não na casa do Senhor. Entendeu? Entendeu? Ele disse ao cliente, o que você paga de dízimo, porque o cliente perguntou se ele é dizimista. Ele disse, sou, dizimista fiel. Ele falou, você também é. Mostrou para ele que o que ele paga com juros, com o que ele paga com endividamentos, é mais do que ser dizimista, como tantas pessoas são, exatamente assim. O Marcelo é uma pessoa que o coração abriu um dia, ele disse assim, ele fez um desafio com a pessoa, faz prova com Deus, se Deus não devolver a você, eu devolvo a você, mas você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Foi ou não foi, Marcelo? Foi. Falei, pode fazer prova com Deus, que se em 30 dias, acho que 30 ou 60 dias, ele não te ressarce, se ele não honrar, eu dou o dízimo que você pagou na igreja. Sabe por quê? Que ele viu na vida dele. Não é que ninguém falou, ele viu. Abençoado, Marcelo. Por cabeça, abençoado. Abençoado, Patrícia. Muito abençoada. Feliz. Muito. Na fé para 2011. Na fé para 2011, colher 100 vezes mais. Tá ligado para Jesus. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que o entendimento dessa pessoa volte e que ela possa, meu Senhor amado, entender, se conscientizar, aceitar e agora colocar em prática aquilo que o Senhor espera dela. Porque atitude é tudo, Pai. E muitas pessoas têm tido péssimas atitudes. Têm agido muito diferente do que o Senhor espera. Oh, meu Pai,
sabe o que é certo, mas não faz. Sabe o que deve fazer, mas faz bem diferente. E eu penso que isso é uma loucura, Pai. Uma pessoa ter consciência do que o Senhor espera dela e ir lá e fazer o oposto. Isso é loucura. Isso é o grau máximo da insensatez. Meu Deus, que ela coloque força e controle a carne dela com o espírito forte, dizendo não. Não, eu não vou mais ter atitudes que desagradam o meu Deus. Pender para a direção que o Senhor já disse não. Que Ele já disse, não é isso que eu tenho, não é isso que eu quero. Não é isso que é para você fazer. Como o Senhor falou para Salomão, não faça. Não pegue, não se case com mulheres estranhas. E ele foi lá e fez exatamente o que o Senhor falou para não fazer. Porque o Senhor avisou, elas vão te desviar da verdadeira fé. E foi isso que elas fizeram na vida dele. E é o que tem acontecido com muita gente. Muitas pessoas têm se desviado da verdadeira fé porque estão envolvidas com coisas que o Senhor já disse não, não e não. Então ajuda ela a entender. Cobre ela com teu sangue e que ela tenha força, meu Pai, que o espírito dela seja fortalecido para controlar a carne dela. E ter atitude, as atitudes que o Senhor espera dela. Cobre ela com teu sangue e dê força a ela. Dá vitória a todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida. Eu consagro tudo que está no receptor este copo com água. E quando ela beber dessa água, ela vai receber força para reagir e se colocar como um instrumento nas tuas mãos. Abençoa lares e famílias, Senhor. Todos que estão orando comigo, com saúde mental, emocional, física e espiritual. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter este programa. Que haja abundância na vida dessas pessoas. Que elas sejam realizadas e prosperadas. Que a vida delas seja plena em vitórias porque elas têm semeado no teu reino. Amém? Desperta mais semeadores. Porque essa atitude de fé traz vitórias com certeza, porque o Senhor dá semente para quem semeia. Seja com cada um agora, é o que eu peço, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Beba da água comigo e seja abençoado com esse entendimento. Talvez não é nem só entendimento. Talvez você, é o que eu falei durante todo esse programa. Você sabe. Mas está faltando colocar força. Se forçar a obedecer a Deus. Não é? Faça isso. Faça isso. Sabedoria e obediência. Sem obediência não vai. Olha o Disque Vida aqui, pode ligar para nós. Nós estamos no 3º jejum dos meus projetos de conquistas para 2011. 7 horas eu retorno. Já fiz meu horário, já ungi. 7 horas eu retorno para poder encerrar o jejum e dar a última unção. Em nome de Jesus Cristo. Então, se você não abriu comigo, a igreja passa a madrugada toda clamando e às 7 eu retorno para encerrar. Esteja conosco. Deus quer fazer. Dê condições para Deus operar milagres na tua vida. Isso é uma benção. Dê condições. Em nome de Jesus. Se Ele não vier, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.